É o assunto que se chama Simcha. Simcha, alegria. Nossa sinagoga, Mishkan Menachem, a pergunta mais conhecida é, quando alguém entra, se pergunta para ele, meu amigo, você está besimcha? Você está besimcha hoje? Você está besimcha hoje, está mais alegre hoje do que ontem? Várias perguntas em volta de simcha. Simcha significa alegria. É interessante que na nossa sinagoga tem um jovem mitpalel, o pequeno Lasky, esse é o nome dele. Era uma sexta-feira à noite, eu estava me aprontando para voltar para casa. Dov, isso mesmo. O Dov chega para mim, estende sua mão, uma mão pequena, fala, Rabino, o senhor está besimcha? Eu vi que a mensagem está indo bem. Ficar besimcha, ficar alegre. Mas qual que é o segredo da alegria? Será que é tão fácil ficar besimcha? É fácil ficar besimcha? Tem um caminho como ficar besimcha? Dá para ver que tem pessoas que, de uma certa forma, são dispostas a ser alegres. E tem outras pessoas que têm tipo uma tendência de sempre procurar motivos por que não ficar besimcha, para não ficar alegre. E qual que é o segredo? O que está por trás de uma palavra tão importante, simcha, alegria? Tem uma parábola antiga que uma vez um príncipe de um rei muito conhecido ficou muito triste. Faltou simcha para ele, faltou simcha, faltou alegria, ele ficou muito triste. O rei juntou as pessoas sábias e fez uma consulta. O que eu faço para poder conseguir que meu filho fique alegre? Se torna uma pessoa alegre. Falaram para ele, tem uma sugestão que não é fácil para conseguir, mas é a única maneira como que o príncipe vai se tornar uma pessoa alegre. Tem que procurar no reinado uma pessoa que está 100% besimcha, 100% alegre. E quando vão encontrar esta pessoa, tem que pedir para ele tirar a camisa e entregar para vocês, para os mensageiros do rei. Assim que o príncipe vai vestir uma camisa de uma pessoa que é 100% alegre, ele também vai se tornar uma pessoa alegre, uma pessoa de simcha. Inicialmente, todo mundo achava isso uma tarefa fácil. Será que num reinado tão grande e importante não tem pessoas que são 100% besimcha? Isso é fácil de encontrar. Em primeiro lugar, foram procurar pessoas ricas, pessoas que têm posses, pessoas que vivem bem, pessoas da high society. E foram de um em um perguntar, vocês estão besimcha? É, dá para levar. Muito besimcha? Talvez. Mas 100% besimcha? Não. Temos um pouco de tsuras também. E esses poucos não deixam a gente dormir. Por isso, dizer que nós somos totalmente besimcha? Não. Logo se percebeu que riqueza, posses, não é o motivo que garante simcha, alegria. Eles foram para as pessoas sábias, intelectuais, professores, e perguntaram, e vocês estão 100% besimcha? 100% besimcha. Não é bem assim. Temos alegria, um pouco de tristeza também de vez em quando. Ups and downs, como se diz, subidas e descidas. Mas besimcha total? Não. E assim eles foram em vários grupos de pessoas. Não conseguiram alguém que é totalmente besimcha e assim não conseguiram uma camisa que eles estavam precisando. Quase querendo desistir, eles foram fora da cidade e encontraram um pastor. Um pastor sentado lá com a harpa dele, fazendo as músicas, flauta. É ele com Deus. O rebanho lá na frente, tudo numa calma, e ele cantando, está numa boa. Chegaram para os jovens e perguntaram, você poderia responder a nossa pergunta? Você é besimcha? Falei, e como? Muito alegre. Finalmente alguém respondeu que ele está alegre. Perguntaram para ele, e por que você está alegre? Ele falou, eu tenho tudo que eu preciso. Tenho Deus, tenho a natureza, não tenho sentimentos de culpa,
Eu e Simcha vão junto. Finalmente ficaram muito felizes. E falaram, veja bem, você poderia nos dar a tua camisa? Ele respondeu, eu não tenho camisa. Qual que é a moral da história? É óbvio. Camisa, Simcha vem de dentro de nós. É algo que pertence a nós. Mas o que nós vamos ver hoje? Que Simcha é algo que não vem tão natural. Simcha, alegria, é algo que devemos se dedicar e colocar bastante trabalho. E logo vamos ver que tipo de trabalho é necessário para poder ter Simcha. Tem pessoas, e a maioria das pessoas acha que já que não são alegres, assim que eu sou, acabou. Eu não tenho alegria, não tenho Simcha. Não. Para ter Simcha, isso exige um trabalho, uma dedicação nossa e um plano de trabalho que nós vamos hoje aprender. Talvez nós não vamos conseguir tudo, mas pelo menos uma boa parte, vamos estudar hoje o que é necessário para se tornar uma pessoa alegre e que tipo de trabalho se exige de nós. E para responder essa pergunta, tem uma carta do terceiro Rebbe do Chabad, com o nome Tzemach Tzedek, que ele escreveu para o Mechitim dele. O Mechitim dele sofreu de um tipo de tristeza, melancolismo, ele estava melancólico. Estava down. Depressivo. E pelo jeito, assim, vamos entender bem a carta, ele sofreu até do ataques assim, do pânico. O que pode acontecer com ele? Ele estava muito inseguro. E ele escreveu para o seu Mechitim qual que é uma boa sugestão para ele se livrar destes sentimentos e se tornar uma pessoa alegre. E agora eu vou estudar com você essa carta, que isso, obviamente, já que nossas aulas estão ligadas com Kabbalah, nós vamos precisar um pouco de Kabbalah no meio também, mas no fim vamos entender qual que foi a sugestão do Rebbe para ele, como se livrar da tristeza. E o Rebbe escreve pelo seguinte, em primeiro lugar, para se livrar da tristeza, tem que ter um plano. Um plano. Tem que ter um plano de trabalho. Não adianta apenas se culpar e viver triste, já que eu sou triste, eu sou mais triste ainda, e isso é um espiral que vai para baixo. Tem que ter um plano. E qual que é o plano? Tem uma regra que é muito difícil controlar os nossos sentimentos. Sentimentos é algo muito difícil para controlar. Muitas vezes as pessoas falam Shema Yisrael diariamente, e nessa reza Shema Yisrael está escrito Ve'ahavta et Hashem Elokech. Você deve amar Deus, o teu Deus. Isso é um trecho que todos nós conhecemos. É um mandamento explícito na Bíblia que nós devemos amar Deus. E sobre isso tem uma pergunta grande. Será que cabe mandar alguém amar? Podemos mandar alguém sentar, se levantar, ir, voltar, assim diante. Mas o sentimento, se alguém não ama a Deus, adianta se nós vamos falar para ele, olha, você tem que amar Deus? Mandando alguém para ter um sentimento, isso dá algum resultado ou não? Essa pergunta foi feita por um grande mestre e ele respondeu baseado sobre aquilo que Maimônides nos ensina. Quando Deus fala, vocês são obrigados a me amar, o mandamento não é sobre o sentimento e emoção. O mandamento é, Deus está falando para cada um de nós, eu quero que vocês façam uma lição de casa. Vocês estudam o assunto suficiente e depois vocês vão amar. Eu quero que vocês façam tudo o que cabe a vocês, que não é o sentimento, e o sentimento vem vindo. Ou seja, cada vez que a Torá nos fala sobre sentimentos, emoções, jamais que a Torá exige diretamente para ter aquela emoção ou sentimento, mas exige de nós fazer o que está em nosso poder para, eventualmente, ganhar o sentimento e a emoção. E nessa carta, o Rebbe continua provando isso aqui. Tem uma lei que quando as pessoas saem para a guerra para lutar,
eles não podem ficar com medo. Na Torá está escrito, não fiquem com medo. Uma pessoa não pode lutar se ele está com medo. E mais ainda, a Torá exige, se alguém está com medo e não consegue se controlar, ele volta. Ele não pode continuar, porque alguém que está com medo, não adianta ele continuar. Mas, antes dele voltar ou não voltar, a Torá exige e proíbe ele ter medo. Explica Maimônides que a proibição da Torá é para uma pessoa não se assustar. A pessoa não deve se assustar, ele não deve se dedicar com seus pensamentos para piorar a sua situação. E sobre isso que a Torá proíbe. Isso se chama, em hebraico, havhalah. A pessoa se assustar. Uma grande parte de nós, a gente faz um processo de se assustar e assustar mais até que isso vira pânico. E isso, a Torá diz, é totalmente proibido. Isso é step number 1. Agora, para demonstrar isso aqui, é a hora de fazer uma pequena piada para demonstrar a situação, porque cada um de nós vai encontrar isso aqui na sua vida. Um rapaz que estava dirigindo nos Estados Unidos numa estrada, de repente percebeu que ele tem um pneu furado. Ele para, ele pega o SOS, tem o costume nos Estados Unidos, liga. Qual que é o posto de gasolina mais próximo? Responde para ele, são 5 miles. Vamos dizer, 7,5 quilômetros. Isso demora 1h30, mas por falta de opção, ele começa a andar. Por que ele está andando? Porque ele abriu, ele percebeu que ele sozinho trocar o pneu, ele não pode, já que ele não encontrou o macaco. Por isso, trocar o pneu, ele não pode, ele tem que ir ao posto de gasolina, pedir o macaco. Ele começa a andar, ele começa a pensar, tá bom, vou chegar lá, vou bater na porta, e alguém vai me perguntar o que o senhor deseja. Eu vou dizer, olha, estou com 7 quilômetros atrás, eu estou precisando do macaco. Ele provavelmente vai me dizer que nem os americanos falam, olha, tudo é money. Você quer? $100. Eu acho que é uma chutzpah. Tudo isso na cabeça. Eu acho que é uma grande chutzpah, porque afinal das contas, ele não está me dando, está me emprestando alguma coisa. Mas assim que é aqui. Eles vão exigir, eu vou pagar. Ele anda mais uns 15 minutos, ele pensa, tudo bem. E se ele vai me pedir $200, o que eu vou fazer? Ele pensa, olha, não tem muita opção, não posso ficar aqui parado, e também, eu posso de gasolina mais próximo, eu vou pagar. Vou pagar, não tem outra opção, tem que pagar. E daqui a pouco, e se ele pede 300, e se ele pede 400, e se ele pede 500, finalmente, ele chega até o lugar, ele bate na porta, responde uma pessoa, e ele fala pelo seguinte, ele fala antes, olha, eu sei que você vai me pedir $500, eu vou pagar, mas saiba que você é gente ruim. Outro olha para ele e fala, o que você está falando? Não estou entendendo todo o teu raciocínio. Ele percebeu que tudo isso que passou na cabeça dele, mas é longe de ser uma realidade. Finalmente, ele voltou atrás. Falou, olha, aconteceu isso e isso. Você poderia me emprestar? Ou você quer que eu te pague alguma coisa? Eu falo, não, onde você está? Eu falo, eu vou te levar, eu vou te ajudar. Eu não vou cobrar nada, porque você... Pronto. O cara estava a fim de fazer um favor para ele. Ele percebeu que isso é, obviamente me prolonguei um pouco sobre o exemplo, porque é isso que acontece com nós. Havhalah. A gente se assusta e cria na nossa cabeça, e isso vai acontecer, e aquilo vai acontecer, e por isso a gente sofre demais. Ou seja, o primeiro exercício é começar a controlar o pensamento, simplesmente. Controlar o nosso pensamento. Agora, mais uma historinha pequena antes de eu continuar o discurso. Essas histórias são importantes para demonstrar o que se espera de nós para poder ser Besimcha. Alguém veio para o grande Rebbe chamado Maggid, um grande rabino, falou, rabino, eu sofro de um problema. Eu não sou o dono da minha vida. Eu não estou me sentindo que eu tenho controle sobre a minha vida. Posso decidir hoje, amanhã muda de ideia. Eu não tenho controle, perdi o controle. O que eu faço? O Rebbe olhou para ele, você não tem controle nenhum? Falei, nenhum, Rebbe, estou perdido. Olha, eu não sou a pessoa indicada para te ajudar, viaja até tal cidade,
Ele viajou finalmente, demorou muito tempo, naquele tempo viagens não era fácil. Chegou até aquela cidade. E ele perguntou ao rabino, o Rebbe daquela cidade, para quem que o Magid lhe mandou. O Magid lhe mandou para um aluno dele, que morava em outra cidade, falou, viaja para lá, ele vai te aconselhar. Ele chegou, ele bate na porta. Ninguém responde. Ninguém responde. Mas ele escuta que dentro da casa tem barulho. Ele percebe que tem alguém lá dentro. Por que eles não respondem? Ele se irrita, bate mais uma vez. Ninguém responde. E assim ele ficou quase 1 hora esperando lá fora. E ele está ouvindo que dentro tem alguém cantando em voz alta, mas não está respondendo. Ele ficou muito irritado. De repente ele percebe que a janela se abriu e um rabino começou a jogar fora um monte de coisa da casa. Era um pátio lá na frente da casa, ele está limpando a casa, está jogando fora, está cantando e jogando, está nem olhando para ele, que ele continua batendo. Passou mais algum tempo, o rabino abriu a porta e falou, você está esperando? Vamos na sinagoga rezar, é a hora de rezar Minchá, a reza da noite. E assim, eles foram para a sinagoga, e ele falou para mim, olha, tem um assunto que veio aqui para você, isso pode esperar até amanhã. E assim, o rabino não dá para ele a chance de falar, ele canta, reza, vai na sinagoga e volta, mas tachlis, para ele poder se aconselhar como se tornar o dono da sua vida, ele não está conseguindo. Finalmente, passou alguns dias, ele para aquele rabino falou, rabino, está muito bem, você canta bonito, você organiza a tua casa, você me atende bem, mas eu venho aqui para te fazer algumas perguntas que para mim são importantes, por isso eu fiz uma viagem, não veio aqui somente ficar na tua casa. A minha viagem tem um objetivo. O rabino falou, sabe, por que você veio? Você nunca me falou, por que você de fato veio? Eu falei, olha, eu viajei para o teu Rebbe. E ele falou, porque você é a pessoa indicada para me dar o conselho. E qual que é a dúvida? Eu não sou o dono da minha vida. E você sabe o segredo, como que eu posso me tornar o dono da minha vida? O Rebbe olhou para ele bem e falou para ele, veja, isso eu te ensinei na primeira hora que você veio falar comigo. Para ser um dono, é necessário A e B. Em primeiro lugar, você deixa entrar somente quem que você quer. Quem que você não convida, quem você não quer entrar, simplesmente você não deixa entrar. É muito fácil, não tem uma outra forma. Isso se chama o dono. Eu sou o dono da minha casa. Eu te mostrei que quem que eu não quero que entra, não entra, fica fora. Depois, se você é o dono, tudo que você não quer, você joga fora. Também abri a janela, te mostrei como tudo estava voando. Eu não quis mais aqueles objetos, estão fora. Assim, diz o Rebbe, é muito prático. Tua cabeça é tua. O que você não quer que entra, não deixa entrar. O que você está querendo tirar fora, simplesmente tira. E você vai se tornar o dono da tua vida. Voltando para a carta. Essas histórias que eu acabei de falar, eu inseri na carta, não fazem parte da carta, mas eu coloquei eles só para demonstrar o assunto. Continua o Rebbe com a sua carta. Já que você está sofrendo pensamentos, saiba que você é o dono de teus pensamentos. Ninguém pode te forçar a pensar algo que você não está querendo. E jamais que você deve se assustar. Por isso, eu vou te dizer uma regra básica que vai mudar a tua vida, diz o Rebbe. Se você tem um sentimento, um feeling, emoções que estão te perturbando, se você não vai pensar sobre esses assuntos, não somente que eles não vão te mais atrapalhar, já que você se livrou deles, mas eu te prometo que com o tempo eles vão desaparecer. Agora, isso é algo que nós agora vamos precisar se aprofundar, porque todos nós achamos, se alguém tem uma dificuldade, se alguém tem um medo, um feeling que não é bom, isso deve ser tratado de uma forma direta, ou seja, mudar aquele feeling de uma forma ou outra. Não pensar sobre aquilo não resolve. Vai ficar o que nós chamamos hoje no subconsciente. E um dia volta a nos atacar. O Rebbe não concorda com essa ideia. Ele diz, não,
Basta o fato de não pensar, de não deixar o nosso pensamento pensar sobre aquele assunto. Não somente que aqueles assuntos não vão mais nos atrapalhar, eles vão desistir e, com o tempo, desaparecer totalmente. Totalmente desaparecer. Daqui a pouco eu vou voltar para explicar a técnica desse assunto. Porque aqui tem uma técnica importante para nós entender por que a falta de pensamento remove, desestrutura aquele feeling que não é bom e apaga ele totalmente. Sufoca ele. Nós vamos ver como que ele sufoca e fica sem vida. Nós vamos entender a técnica. Mas antes disso, eu quero continuar a carta para poder pegar a ideia inteira. Para não ter pensamentos que nos atrapalhem, o Rebbe continua, é bom substituir. Vai fazendo alguma coisa concreta. Em vez de ficar se preocupando, vai fazendo alguma coisa que tem tachlis, que tem finalidade, alguma coisa concreta, alguma coisa construtiva. Na hora que você vai pensar sobre pensamentos construtivos, vão substituir aqueles pensamentos negativos e eles vão, conforme dito antes, desaparecer. E o Rebbe continua dizendo para ele, saiba, se você não vai pensar coisas ruins, você não vai nem pensar como que tua vida é ruim, você vai parar de pensar sobre isso. Você vai parar de se assustar. Você vai parar de falar para as outras pessoas, oi, vei, desde manhã até a noite. Você vai parar de falar das tuas sortes, nem para teus amigos mais próximos. Você não vai falar das tuas dificuldades. E mais ainda, se você vai se comportar como alguém é besimcha, eu te prometo a ficar besimcha. E aqui tem o segredo do sucesso. O Rebbe fala, eu sei que pessoas não vão entender isso aqui. Mandar alguém que não está besimcha, que não está alegre, se comportar como se tivesse alegre. Fingir. Make believe, como se tivesse. Mas diz o Rebbe, se você vai fazer isso aqui, ou seja, não vai pensar mais, o que não deve, jamais que vai falar, e mais ainda, você vai se comportar, e ele depois se estende. Você vai fazer movimentos com tuas mãos, você vai se comportar, você vai começar a dançar de repente. Você está muito alegre. Você vai começar a se comportar na prática como que alguém está cheio de alegria. Apesar que naquela hora você está sentindo, se eles iam saber como que eu estou por dentro, que show. Não tem problema. Sofo lihiot besimcha. Eu te prometo que você vai se tornar uma pessoa alegre. Uma receita aparentemente muito, muito fácil. É tão fácil que por que o Gurari veio falar uma coisa assim? Mas logo vamos ver que aqui tem muita profundidade. Muita profundidade. Não pensar, não falar e se comportar como se tivesse besimcha é o segredo do sucesso. Isso é a receita. Agora vamos entender o Kabbalah do assunto. Até aqui está fácil. Fácil ou difícil? Fácil. Fácil para ouvir ou fácil para... Fácil para ouvir. Fácil para ouvir, tá bom. Agora vem o Kabbalah do assunto. O Kabbalah do assunto é um pouco difícil, mas eu vou tentar facilitar isso aqui para a gente entender o que nos espera. Nós sabemos, agora se alguém não me entende bem é para me parar. Se eu vou usar uma palavra em hebraico que é desconhecido, é fazer assim e eu volto para explicar o assunto melhor. Que eu quero que todos vocês peguem esse assunto, porque para uma grande parte de vocês isso vai ser uma novidade. Cada um de nós possui emoções e sentimentos, como também possui faculdades intelectuais. Na linguagem da Kabbalah, cada um de nós possui 3 faculdades intelectuais. E vamos analisar cada um. O mais alto, mais elevado, se chama Chokhmah. Chokhmah.
Chokhmah, em português está escrito em várias maneiras, mas o que é Chokhmah? A capacidade de captar uma nova ideia. Binah, daqui a pouco eu volto para explicar melhor. Binah é a capacidade de pegar uma ideia nova e desenvolver aquela ideia e fazer ela algo bem entendido que se encaixa bem na nossa mente. Porque quando alguém capta uma ideia, o que ele sente? Como alguém iluminou a cabeça dele. Não está claro ainda. Ele sente um grande prazer, de repente é que nem um raio de luz entrou na sua cabeça, ele está iluminado, mas jamais que ele sabe qual atitude que ele vai tomar, jamais que ele entendeu bem o que ele acabou de receber. É uma ideia vaga, muito geral, sem finalidade ainda. Quando a pessoa depois pega aquela ideia, avalia bem aquela ideia, analisa, isso que nós chamamos binah. Aqui em português normalmente é traduzido como compreensão, não é assim? Compreensão. Há várias diferenças entre Chokhmah e Binah, mas só para facilitar para nós, homens normalmente se dão melhor com Chokhmah, mulheres com Binah. Por isso é muito comum o homem ter uma ideia, 10 minutos depois eu já tenho uma nova ideia, depois uma nova ideia, e nenhuma dessas ideias chega no tachs. Tudo fica no ar. E ele esquece qual ideia que ele teve e já não sabe. Depois, mas se ele tem do lado dele uma mulher que entendeu o que ele deu uma ideia, ela